Parece roteiro de novela, parece roteiro de série que você acompanha, mas é a vida real. Vocês vão acompanhar uma história agora de um assassinato, mas que tem detalhes, assim, absurdos no meio de tudo isso. Ah, como assim, Buganza? Ó, vou explicar pra vocês. Essa, Elisângela, certo? Elisângela, casada com Ayrton. Os dois são moradores de uma cidade no interior do estado de São Paulo, cidade que chama Iepê. Os dois são fazendeiros muito conhecidos ali da cidade. O Ayrton, muito conhecido, referência no agro, ali na região. Só que ele começa a conversar no WhatsApp com uma mulher. E ele é vítima de uma emboscada. Ele vai até um local para encontrar com essa mulher, só que na verdade não existia essa mulher. A polícia acredita que quem estaria armando essa emboscada era a própria esposa, a Elisângela, que nesse momento é considerada a principal suspeita de armar essa emboscada. Mas como assim, Buganza? Ela arma uma emboscada contra o próprio marido, sim. Ayrton sai da cidade de Iepê, pega uma estrada rural. Nessa estrada rural, ele encontra com um carro. Ao descer do carro, ele é vítima de alguns disparos. Duas pessoas cometem essa ação contra o Ayrton. Ele leva pelo menos 4 tiros e uma facada. Tudo isso teria sido armado pela Elisângela com o suposto amante. E aí vem um terceiro caso, um terceiro personagem nessa história. Um policial militar que seria o amante da Elisângela e que teria executado toda essa emboscada. O Ayrton resiste, é levado para o hospital, só que no hospital acontece um desdobramento dessa história ainda mais impressionante. Deixa eu chamar o Wesley, que vai me ajudar a contar essa história. Wesley, a informação é, essa mulher, ela é presa aqui, aliás, ela se entrega aqui na cidade de Londrina depois de toda essa história. E o fazendeiro, ele é assassinado dentro do hospital. Conta essa história pra gente, o restante pro pessoal que tá em casa entender. Ou seja, né, Buganza, a cidade de Londrina entra nessa história neste momento, a partir do momento, então, que a Elisângela se entregou à Polícia Civil aqui em Londrina. Isso aconteceu ontem. Ela é a principal suspeita de ser a mandante, então, deste crime, como você bem colocou quando você explicou sobre este assassinato. Detalhe, então, Buganza, a partir desse momento que ele foi atraído para uma estrada rural, o Ayrton, ele encontra 2 homens encapuzados que atiram contra ele, sofre 4 tiros e uma facada. Ele não morre, o Ayrton não morreu neste local, ele se fingiu de morto para ainda ter vida, para ser socorrido, e no hospital, então, ele retoma a consciência e ele fala para os policiais e também para os enfermeiros as características de um automóvel que estava neste crime. Neste momento, Buganza, a polícia descobre, então, sobre a terceira pessoa envolvida nessa história, o policial militar Marcos Francisco do Nascimento. Ele é PM em São Paulo. Era o carro dele que estava nesse local, segundo as investigações. O policial tem, então, conhecimento que o nome dele foi envolvido nessa história. Ele decide ir até a Santa Casa de Presidente Prudente, onde o Ayrton estava internado, e ele se apresenta como policial. Fala que tem que conversar com a vítima por conta de um depoimento. E com essa desculpa, ele consegue ter acesso ao quarto onde o Ayrton estava internado. A notícia chocante, ele dá mais 2 tiros, então, no Ayrton, mata esse homem e depois ele comete suicídio dentro deste quarto. A Polícia Civil continua investigando esse caso, Buganza, e chega a um detalhe importante. A Elisângela, viúva de Ayrton, não participa do velório e sepultamento do marido. Isso chamou muito a atenção dos investigadores que no inquérito, então, colocaram ela como a principal suspeita deste crime. Começaram a apurar e chegaram, então, à decisão que a Elisângela tinha um caso amoroso, então, com o Marcos Francisco, o policial militar. Ou seja, o Ayrton, que, como você bem colocou, né, é um produtor rural, um agricultor naquela região de Iepê, que é uma cidade que tem um pouco mais de 8 mil habitantes.
ele estava participando de uma história sem conhecimento, uma história que realmente poderia dar um enredo de um filme e agora se tornou caso de polícia, está sendo investigado. A Elisângela se apresenta aqui em Londrina com um advogado e ela ainda não prestou depoimento, será transferida para São Paulo. Agora há pouco, Buganza, uma nota então publicada pelos advogados de Elisângela negam a participação dela neste crime e vão buscar então a prova pela inocência dela. Nós preparamos uma reportagem completa contando essa história em detalhes que agora chega até a nossa cidade, chega até Londrina. Vamos assistir. Um crime cheio de mistérios que ganha um novo capítulo importante. Elisângela Silva Paion se entregou à Polícia Civil em Londrina, no Paraná. Ela é suspeita de participação na morte do marido, Ailton Braz Paião, de 54 anos, assassinado de forma brutal. O fazendeiro morava e trabalhava em Iepê, cidade com quase 8.000 habitantes no interior de São Paulo. E, segundo a investigação, tinha uma vida tranquila ao lado da esposa. Nesse vídeo, ela aparece recebendo flores, que ganhou em um sorteio. Amei! Segundo o próprio Ailton, uma pessoa começou a mandar mensagem em seu WhatsApp com o contato com o nome de Sara. No dia dos fatos, ela disse que estaria com um problema mecânico no seu veículo, nas proximidades do canavial, e solicitou ajuda dele. Ao chegar no canavial, Ailton foi surpreendido por 2 homens encapuzados. Levou uma facada e 4 tiros na cabeça. Milagrosamente, foi socorrido com vida. O homem foi levado até um hospital em Presidente Prudente, onde conversou com policiais e revelou características de um dos carros usados no crime. Informações que apontaram o soldado da PM, Marcos Francisco do Nascimento, como um dos suspeitos. O policial de 30 anos chegou a prestar depoimento, mas foi até a Santa Casa, onde Ailton estava internado. Alegou que precisava falar com o paciente para uma suposta investigação. Com essa desculpa, Marcos foi até o quarto e deu outros 2 tiros em Ailton, que não resistiu. Em seguida, o PM se matou. Um fato chamou a atenção dos investigadores. Elisângela, viúva de Ailton, não participou do velório e sepultamento do marido. Um momento de muita tristeza para toda a família. A Polícia Civil passou a investigar a mulher e descobriu que ela tinha um caso amoroso com um policial militar. Ela passou, então, a ser considerada a principal suspeita do crime, como mandante, e teve a prisão preventiva decretada. Elisângela se apresentou na delegacia acompanhada de um advogado. Elisângela está detida nesta unidade prisional feminina em Londrina, a 220 quilômetros de Presidente Prudente. Ela será transferida para São Paulo nas próximas horas e o depoimento é considerado essencial para a investigação. A mulher terá que explicar o que estava fazendo no Paraná e qual seria a sua participação na morte do marido. 12h45. A gente segue acompanhando esse caso, pode trazer mais detalhes, porque esse caso ainda vai ter desdobramento, certo? Esse caso ainda vai ter desdobramento. O que a Elisângela vai falar sobre isso? O advogado diz em nota que ela não tem participação, certo? Mas, ao que tudo indica, o que a polícia acredita é isso, que Elisângela tem esse caso com o policial militar, ela induz o policial militar junto com ela a armar essa emboscada. O Ayrton primeiro é baleado na estrada rural, próximo de Iepê, saída para Gardênia. Ele toma 4 tiros e uma facada. Ele resiste e vai para o hospital. E lá, o policial volta, termina de fazer o serviço e ainda tira a própria vida. Quem pode dar o depoimento sobre essa história? A Elisângela. Ayrton está morto. O policial militar está morto. Tem um segundo participante na emboscada que está preso. E tem a Elisângela, que pode ser a peça-chave para o esclarecimento desse fato. Foi mesmo uma tentativa de latrocínio e por isso Ayrton morreu? Ou foi uma emboscada armada por Elisângela que tira a vida do próprio marido? É isso que a gente vai seguir acompanhando. A Elisângela está presa, como disse o Wesley, aqui em Londrina, vai ser transferida para o estado de São Paulo, deve ser ouvida pela polícia e a gente vai seguir acompanhando esse caso, que vira rede nacional. Está o Brasil inteiro falando sobre esse assunto.
certo? Principalmente movimentando ali o interior do estado de São Paulo, região ali de Epê, Nantes, Rancharia, Presidente Prudente, né? Toda a região ali é forte no agro, né? No nosso estado, e que choca a cidade de Epê, uma pequena cidade, com a morte de um dos principais fazendeiros ali, que era o Ayrton Pavão. A gente vai seguir acompanhando esse caso, a qualquer momento eu posso voltar com mais detalhes, fechou? 12h47, já vou com a história da Paranaguá de novo.